Suicídio infantil. Esse é um tema super preocupante que deveria preocupar todos os pais e mães, avós e avós, assim como a sociedade. Porém, essa não é uma realidade. Como você vai ver na tela agora, o suicídio infantil no Brasil cresceu 10% no último ano. Olha, isso é tão preocupante que eu fiquei me perguntando como é que eu poderia falar sobre isso esse tempo todo. Dê uma pequena lida nessa tela. Você pode perceber, olhando para isso, o quanto isso deveria despertar a atenção. E você pode se perguntar o seguinte, como eu várias vezes me perguntei, o que leva uma criança, principalmente aí na faixa etária que a reportagem mostra, a partir de 10 anos até 14, 17 anos, que a maior incidência é nessa faixa etária, o que leva uma criança a pensar em suicídio? Olha, a primeira coisa que você precisa entender é que não existe o de repente. Isso que você ouve as pessoas falar, de repente isso, de repente aquilo, não. Tem um vídeo de um palestrante brasileiro que eu gosto muito, o Rossano, e eu gosto muito do trabalho dele, ele fala sobre isso. Não existe a lei do de repente. Então, nenhuma criança começa a pensar em suicídio de repente. Assim como uma árvore, ela não nasce hoje e amanhã ela já é um carvalho. Veja, um carvalho, antes dele se tornar um carvalho, ele passou por todo um processo, foram anos para ele chegar àquele tamanho. Há alguns anos, não sei se você já ouviu falar ou não, lá na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, há alguns anos caiu uma árvore gigante que ficava em frente à prefeitura. Era conhecido como Senhor Rosa. Se você nunca viu, pesquise aí na internet e você vai saber quando foi que ele caiu. O dia que ele caiu, as pessoas disseram, nossa, Senhor Rosa caiu. O que eles não sabiam é o seguinte, as pessoas, os ignorantes, os tolos, a grande boiada humana, eles acham que uma árvore gigantesca ela cai da noite para o dia sozinha. E não é assim. Descobriu-se uma grande colônia de cupins que vinham comendo as bases dele há muito tempo. E de repente ele ruiu. Aí você vai dizer o seguinte, mas de repente, não, a queda foi de repente. Mas o que ocasionou a queda vinha acontecendo sem que os olhos vissem. Da mesma maneira acontece com tudo na nossa vida. E da mesma maneira acontece com a vida dos nossos filhos. Então comece a prestar atenção em como esse mundo de hoje está, principalmente aqui o Brasil. Vamos falar do Brasil porque é aqui que nós vivemos, é aqui o nosso país. Quais os motivos que levam a isso? Bom, são vários. Para eu falar sobre todos eles nesse vídeo, ele ficaria super longo, mas eu vou falar os principais. As maiores causas dessa doença tenebrosa. Vamos pegar primeiro os pais e mães de hoje em dia. A grande maioria dos pais e mães de hoje em dia, eles não estão preparados para a imensa, preciosa tarefa de serem pais e mães. Eu vou fazer um outro vídeo desse daqui, ligado ao tema de suicídio, porém eu vou atacar mais profundamente essa questão. Aqui eu quero me ater às principais causas do suicídio. Então vamos lá. Primeiro, as pessoas de hoje em dia, principalmente pais e mães, eles dizem que estão conectados. Eles sentem necessidade de estarem conectados o tempo todo. Conectados a quê? É que eu não sei. Porque, cada vez mais eu vejo pais e filhos, casais, chegam com os filhos em restaurantes, quando eu estou com a minha família. O pai está com o celular, a mãe com o celular, a criança com o celular dela e o bebê tem um tablet. Outro dia eu estava no consultório médico, uma senhora de mais ou menos 40 anos, ela estava com o bebê dela tinha começado a andar, 1 ano e meio talvez, e com um celular caríssimo na mão. E esse menino derrubava, eu disse a ela assim, olha, não consegui me conter, eu disse, olha, ele vai acabar quebrando seu celular. Ela disse, não, esse é o celular dele, o meu está dentro da bolsa. Então, nada contra, veja bem, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, não estou falando para você que é certo ou que é errado, eu quero que você reflita comigo. O tema é suicídio infantil. Se você tem crianças, se você tem filhos, se você tem netos e o assunto te interessa, ótimo. Se o assunto não te interessa, sai agora do vídeo. Vai assistir Porta dos Fundos, gente caindo, batendo a cabeça, piada e tal. Esse é um vídeo, caso você não tenha percebido ainda, para pessoas sérias, pessoas que se importam com esse tipo de assunto, como eu me importo. Eu não estou falando se é certo ou errado a pessoa dar celular para bebê. Você tira a conclusão que você quiser, ok? Tá. Aí os pais e mães chegam em casa. Qual que é a realidade dentro da maioria das casas? Veja, eles esquecem que tablet não abraça. Tablet não abraça. Eles esquecem que o Waze ou o Google Maps não pode guiar. Você tem que entender isso. O Waze e o Google Maps não vão guiar suas crianças
por um caminho que elas precisam para serem seres adultos e equilibrados. Não adianta. Eu já falei em outro vídeo, um vídeo que eu postei esses dias, se você não assistiu, eu sugiro que você assista, eu já falei, quando você deixa o celular do lado, é seu filho que vibra. Eu também falei naquele vídeo o seguinte, quando você olha para baixo, se você viver olhando para baixo, é impossível vê-lo crescer, ver o quanto ele cresceu. Eu também falei esses dias o seguinte, ó, as conversas em casa com seu filho, elas podem ter mais do que 140 caracteres, sabia? Isso é fantástico. E a sua bateria e a bateria do seu filho nunca acaba. Então você não precisa, não tem aquela barrinha mostrando o quanto de bateria ainda tem. Você não precisa de câmera para falar com seu filho. Seus filhos não precisam de senha para falar com você. Você deveria ter todo o tempo para eles. Mas na maioria dos lares é isso que acontece? Não. Antigamente, se você assistir vídeos meus de muitos anos, eu já falava, antigamente tinha uma TV em cada cômodo da casa. E a TV era o membro mais importante da família. Hoje, a TV continua sendo ainda um membro pernicioso na casa. Mas ela perdeu de longe aí, em alguns lares para a questão do celular. Porque os pais não têm tempo. Quer ver outra coisa? Os pais e mães, eles curtem a vida dos outros. Viagem dos outros, dedão do pé dos outros, comida dos outros, passatempo dos outros. Mas eles não conseguem curtir as crianças, não conseguem curtir o caderno de escola da filha, do filho, não conseguem ver. Tem muitos pais e mães que não conseguem nem olhar para os filhos quando os filhos estão falando. A criança, 83%, se você não leu sobre isso, leia. 83% das crianças, elas se sentem trocadas pelo celular. E aí tem pai e mãe que fala para mim, nossa, eu trabalho tanto, eu fico pouco em casa. Você está preocupado com o tempo que você fica em casa? Com o tempo que você fica fora de casa? Olha, às vezes você precisa trabalhar, e eu trabalho também. Às vezes sou obrigado a ficar tempo longe das minhas filhas. Mas a questão não é essa. A questão não é o tempo que você passa fora de casa. A questão é como você tem passado o tempo dentro da sua casa. Qual foi a última vez que você olhou o caderno de escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você olhou na mochila deles? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu já falei a semana passada, no outro vídeo. Se você abrir a mochila dos seus filhos, eu garanto que você vai ficar algumas noites sem dormir, pelo que vai ter lá dentro. Porque nesse país aqui, onde o maldito MEC, que deveria se chamar MEDEC, que é Ministério da Deseducação e Falta de Cultura, né? Mas aqui não dá nem para falar a respeito disso aí, que eu já começo a me transtornar quando eu começo a falar sobre isso. Então vou mais de leve, porque tem gente que fala, notei o senhor meio agressivo nesse vídeo. Vocês não viram que é agressivo ainda. Quando eu falo desses assuntos, sobre crianças, sobre sofrimento, não tem como ficar com um sorriso no rosto. Eu peço perdão aos que se ofendem, infelizmente não tem como. Não tem como eu falar porque eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu vejo a maldade que se faz com essas crianças, e o desleixo, o descaso dos pais e mães. Não dá para fazer uma cara mais bonita, eu sinto, lamento, e às vezes até choro, mas a cara será essa mesmo. Você vai ter que filtrar nas entrelinhas, se você quiser, e esquecer um pouco do mensageiro e se concentrar na mensagem. Porque a minha ideia é exatamente a mensagem e não o mensageiro. Deu para você ter uma pequena ideia dos motivos que levam uma criança a isso? Agora, acrescente aí o seguinte, tem crianças que ficam o tempo todo na televisão. Por que, Ivan? Elas ficam o tempo todo na televisão. Como que foi o dia delas, Ivan? Bom, se elas são pobres, se elas são de baixa classe, como é que foi o dia delas? Dia da maioria das crianças. Foi para a escola, se é que dá para a gente chamar assim. Você já viu como é que estão as escolas públicas? Com raríssimas exceções. Você acha que dá para chamar de escola? Foi para a selva, né? Selva. Muitas vezes para ver livros de erotização infantil, que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Eu vou fazer um vídeo só sobre erotização infantil. Aí a criança está lá com 4, 5 anos, tendo aula de beijo de língua, qual a diferença de beijo de língua, qual a diferença de beijo selinho. Aí já está ouvindo falar com 4, 5 anos de homossexual, de bissexual, de transexual, de ânimo sexual, de astronauta sexual, de cores sexual, de geladeira sexual, porque hoje em dia a palavra sexual, nesse pobre país aqui, ela virou a média do dia. Não se fala de saúde, mas sexual tem tudo. Transsexual, bissexual, heterossexual, megasexual, hipersexual, mega blaster sexual, é tudo isso aí. Parece que o sexo virou a medida do dia. Então, a criança que não tem equipamento cerebral ainda para isso, ela já é exposta a tudo isso. Muitas vezes, ela está em salas superlotadas, com professores que não são capacitados, ou que se são capacitados são proibidos de verdadeiramente ensinar. Aí elas ficam. A rotina de uma criança pobre normalmente é essa. Meio-dia na escola, depois meio-dia vem para casa, muitas vezes sem o pai, sem a mãe, ou porque não estão fisicamente, ou porque estão fisicamente, mas apenas fisicamente, ficam soltas, ficam na TV, na maldita TV,
muitas delas ficam assistindo a rede Esgoto Engana Bobo, o maior câncer televisivo que já existiu na face da Terra, aprendem tudo que não presta, assistem tudo quanto é tipo de programa nojento, tem novelas à tarde, gente fazendo sexo, tem aquela maldita malhação, que eu chamo de maldição, que passa há 197 anos já. Por que você acha que há 197 anos isso passa? Aí a criança assiste aquilo, é gente se beijando, é casal fazendo sexo, é uma coisa do outro mundo. Aí os pais chegam em casa à noite e adivinha, eles têm tempo para os filhos? Não. Porque a mãe, muitas vezes, ela vai assistir novelas, que é um programa inteligentíssimo para pessoas que têm uma cultura elevada. A novela é só para quem tem cultura elevada, para mentes superiores. Mentes inferiores não podem assistir. Então a mamãe vai assistir aquilo, ou a mamãe está sobrecarregada pelos trabalhos da casa. Porque o papai, muitas vezes, ele chega, depois que ele passou pelo bar e bebeu com os amigos, aí ele não tem tempo para os filhos nem para nada. Ele vai assistir o quê? Jornal Nacional, ou qualquer jornal televisivo, que se jogar todos eles dentro do liquidificador, não sai um neurônio. Então uma pessoa que pensa, ela jamais vai assistir esse tipo de coisa aí. Depois, ou então ele vai assistir sobre os campeonatos de futebol, que é muito importante, inclusive, isso daí. Os campeonatos de futebol é um negócio importante. Para que se preocupar com o filho? Filho não tem preocupação nenhuma. Essa é a cabeça de muita gente. E as crianças ficam sozinhas, às vezes no quarto delas, assistindo coisas que os pais nem imaginam, ou na internet, com o próprio celular, assistindo todo tipo de coisa que você pode imaginar. Você consegue imaginar o que é que uma criança assiste? Você consegue imaginar? Deu para você ter uma pequena ideia? A tragédia que é a atualidade nossa. E depois você não sabe por que tem tanta criança se suicidando. Hã? Você não sabe por que tem tanta criança se cortando. Você sabia que tem muito pré-adolescente que se corta? Você já notou que às vezes eles andam com capuz e com aquelas roupas assim o tempo todo com mangas, mesmo naquele calor? Se eu te contar quantos casos eu tenho de adolescentes que se cortam, aí você vai falar por que eles se cortam? Ah, isso vem de muito longe, eu teria que explicar isso para você num outro vídeo. Isso vem lá da antiguidade, do Antigo Testamento, já tinha gente que se cortava assim, isso é muito antigo. Mas principalmente porque a pessoa está se punindo e porque ela está com a mente dela já imbecilizada, porque a internet tem muita coisa ruim, você não tem nem noção. A internet tem muita coisa ruim. A internet é um prato cheio para os pedófilos. Por isso que eu estou com essa camiseta aqui, ó, entendeu? Outro dia alguém me perguntou, mas o que pedofilia tem a ver com ideologia de gênero? Calma, no outro vídeo tem tudo a ver. Se você não sabe, meus pêsames. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo faz parte de um grande plano. Mas isso eu quero falar com você numa outra vez. Nesse vídeo, eu queria apenas falar por cima apenas com você e te mostrar poucos dados sobre isso, porque se você ama seus filhos, se você ama seus netos, se você se preocupa com o futuro deles e tal, então assista esse vídeo mais uma vez e reflita como é que você tem passado o tempo com seus filhos. Reflita, porque você não queira saber a tristeza que é, e eu vejo isso toda semana, em pais que perdem os filhos, que os filhos começam a acalentar pensamentos suicidas com 8 anos de idade e com 14 anos se enforcam. Dentro do meu coração tem um ódio profundo do sofrimento humano, do estado que eu vejo hoje, lamentável, da maioria das crianças, crianças e jovens que são indefesos, gente. Indefesos, pare e pense nisso. Entende? Eu adoraria estar fazendo esse vídeo com um sorrisão no rosto, mas dá para sorrir vendo uma tragédia dessa? E todo dia eu vejo isso, todo dia eu leio isso. Quando que as pessoas vão acordar? Quando que as pessoas vão acordar? É isso que eu me pergunto. Eu desejo que Deus abençoe sua casa, que abençoe você, Deus abençoe seus filhos, seu cônjuge, que Deus faça cair uma luz sobre você, se é o teu caso, para que você reflita e mude, que há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Acorde enquanto ainda é tempo. Se você se interessa por esse tipo de assunto, também quero te fazer um convite. Dias 18 e 21 de outubro próximo, eu farei uma turma aberta do meu curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas lá em Indaiatuba, no interior de São Paulo, a cidade onde eu moro. Clique aqui no primeiro comentário, eu sempre deixo o link aqui no primeiro comentário fixado para você saber tudo sobre isso. Se você puder estar lá comigo, eu teria o máximo prazer, um dia inteiro falando sobre esses assuntos, e quem já participou fala que é um divisor de águas na vida da pessoa. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, serem mais felizes, aproveitarem melhor a vida nas 7 áreas em que ela é dividida. Longos dias e belas noites para você.